Olá, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Otávio Alves Fernandes e a videoaula de hoje se trata de escalas de temperatura. Bom, eu vou falar um pouco sobre as escalas de temperatura e como funciona a conversão das temperaturas, para depois eu dar uma passada no exercício do livro do Halliday, volume 2, onde a gente vai falar sobre o exercício 6 do capítulo 18, que fala da conversão de uma escala de temperatura X para uma escala de temperatura Y. Eu já deixei uma pergunta ali, que ela faz a indagação do porquê, que essa equação da conversão de graus Celsius para Fahrenheit é graus Fahrenheit menos 32, que multiplica 5 nonos. Bom, é justamente isso que a gente vai verificar nessa aula. Bom, eu já deixei preparado aqui as escalas, onde no lado esquerdo a gente tem a escala de temperatura da água, onde a gente tem o ponto final sendo o seu ponto de ebulição e o ponto inicial sendo o seu ponto de fusão. Bom, eu coloquei ali entre parênteses do lado da água a CNP, que seria condições normais de pressão, desculpe. Onde, no caso, no ambiente há uma pressão atmosférica, que a água possui esse ponto de fusão e ebulição. Do lado esquerdo a gente tem uma mesma escala para a água também, onde em vez de graus Celsius a gente tem graus Fahrenheit. Tá, e como é que funciona a conversão dessas temperaturas? Como que a gente faz a conversão de 1 grau Celsius para 1 grau Fahrenheit? Bom, isso trata-se de uma questão de proporção, onde a gente faz a comparação de uma escala. Por exemplo, se a gente pegar o valor do meio da escala, tem que ser igual ao valor do meio da outra escala. Na questão da proporção, a gente pode fazer uma analogia com semelhança de triângulos, onde a gente tem esses dois triângulos, o triângulo maior de lados x, y e o triângulo menor de lados zw. E a partir da semelhança de triângulo, a gente consegue definir que a relação entre x e y é igual à relação entre z e w, desde que haja uma semelhança. E no caso dessa semelhança, a gente fala do seu ângulo, que é o θ. Basicamente nessa proporção, a gente está falando que a tangente do primeiro triângulo é igual à tangente do segundo triângulo, já que seus ângulos são iguais. E aqui na escala de temperatura a gente meio que pode entender assim, onde a gente verifica aqui a diferença da temperatura que a gente quer descobrir para o início da escala sobre o valor da escala total é igual a outra diferença da outra escala sobre o valor da escala total. Então, a gente consegue verificar que a diferença da temperatura em graus Celsius sobre o valor da escala graus Celsius, que é 100, porque vai de 0 a 100, é igual à diferença da temperatura em graus Fahrenheit sobre o valor da sua escala, o valor total, que é 180. Ou seja, se eu quiser pegar um valor que está, vamos dizer que ele vale 1/3 na escala graus Celsius, ele tem que valer 1/3 na escala Fahrenheit. Então, se a gente pegar 33 graus Celsius, ele tem que corresponder a alguma temperatura que seja 1/3 nessa escala. Bom, 1/3 nessa escala seria 82 graus Fahrenheit, já que da escala total de 180, se a gente pegar e dividir por 3, a gente tem 60 graus Fahrenheit. Só que como a escala começa em 32, a gente precisa pegar esses 60 e somar. Bom, analisando aqui, a gente consegue verificar isso. Onde é a diferença? 1/3 que na escala Celsius seria 33 graus, menos o valor inicial que é 0, sobre 100 é igual à temperatura final na escala Fahrenheit, que é a que a gente quer descobrir, menos a inicial da escala, que é 32, sobre 180. Bom, aqui a gente já está se aproximando
se aproximando dessa equação aqui em cima, aqui, da conversão de 1 grau Celsius para Fahrenheit, ou no caso de graus Fahrenheit para Celsius. Então, desenvolvendo isso aqui, a gente consegue chegar, que a temperatura em graus Fahrenheit é igual a 82 graus Fahrenheit. Ou, por exemplo, se a gente pegar um outro valor, que seria 50 na escala Celsius, que representa o meio da escala, teria que ser um valor que representa o meio da escala Fahrenheit. Que seria, bom, se ele for pegar o meio da escala, que seria 122 graus Fahrenheit. Bom, pegando esses valores de proporção que são mais simples, dá para calcular de cabeça. Mas se a gente quiser pegar, por exemplo, um valor que está, deixa eu ver, 13 graus Celsius e converter para Fahrenheit, eu posso utilizar esse método. Que é a partir desse método que a gente chega aqui em cima, na conversão de graus Celsius para Fahrenheit. Bom, agora passando para o exercício, depois de verificar como funciona a conversão, a gente tem o exercício 6, que diz o seguinte: em uma escala linear de temperatura X, a água congela a menos 125 graus X e evapora a 365 graus X. Em uma escala linear de temperatura Y, a água congela a menos 70 graus Y e evapora a 230 graus Y. Uma temperatura de 50 graus Y corresponde a que temperatura na escala X? Bom, então, para facilitar, a gente poderia montar essas escalas aqui atrás, antes de fazer a conversão. Então, vou fazer dessa vez uma barrinha bem simples, onde a gente tem a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão. Bom, o exercício, ele diz, a princípio essa aqui vai ser a escala X. Ele diz que na escala temperatura X, a água congela a menos 125 grau X. Então, o início da escala é em menos 125. E evapora a 375 graus X. Final da escala é 375. Bom, a gente consegue ver que a escala no total ela tem um valor de 500. É só a gente pegar e fazer a diferença entre esses dois valores e chega a 500. E na escala Y, a gente tem temperatura de ebulição, temperatura de fusão. O exercício fala que a água congela a menos 70 nessa escala e evapora a 230. Então, a gente consegue verificar que essa escala tem no total um valor de 300. Enquanto uma tem 500, a outra tem 300. Bom, como aqui tem de certa forma menos valores do que a outra escala, então essa escala tem um peso maior do que essa. Então, se a gente verificar, por exemplo, 50 graus Y, para verificar o valor em grau X, tem que ser um valor não muito maior, mas maior do que 50 graus Y, já que essa escala tem menos valores aqui dentro. Por exemplo, se a gente fosse pegar a metade dessa escala, seria um valor maior na metade dessa escala aqui. Qual ele quer descobrir a temperatura de 50 graus Y na escala X. A gente teria aqui 50 graus Y. Aí a gente tem essa diferença aqui com relação ao valor total da escala. E temos a temperatura em X aqui que a gente quer descobrir, que corresponde a essa diferença numa escala desse tamanho. Então, para calcular isso, a gente vai fazer
a diferença de um pelo valor total da escala, que é igual à diferença do outro pelo valor total da escala. Então, o delta da temperatura em x sobre o valor total da escala, que é 500, é igual ao delta da temperatura y sobre o valor da escala, que é 300. A gente pode simplificar por 100 e determinar que o delta Tx sobre 5 é igual ao delta Ty sobre 300, sobre 3. Sobre 3. Bom, destrinchando esse delta, a gente vai ter a temperatura em x, que a gente quer descobrir, menos o valor inicial da escala, que é 125, sobre 5, e isso é igual a minha temperatura em y, que no caso o x já deu, que é 50, menos o valor inicial da escala, que é menos 70. Tudo isso sobre 3. Bom, a gente vai chegar aqui, Tx menos 125 é igual a 5, que multiplica essa diferença, 50 menos 70, que acaba se tornando uma soma. Então, a gente tem 5 que multiplica 120. E isso dividido por 3. Desenvolvendo isso, a gente tem que ter x é igual a 5 que multiplica 40, que reduz 125. Bom, então a nossa temperatura em x é igual a 200 menos 125, que é igual a 75 graus x. Bom, então é assim que se faz a conversão de uma escala para outra. Isso funciona para qualquer escala, inclusive as escalas mais estranhas, onde a gente consegue pegar, por exemplo, graus Rankine ou graus Helmor. Eu só vou dar uma rápida pesquisa aqui para ver o valor das suas escalas. Mas se a gente fizer a conversão, por exemplo, de Rankine para Celsius, é muito semelhante à conversão da escala Fahrenheit para Celsius. Graus Rankine, por incrível que pareça, tem uma temperatura de ebulição de 671,4 graus Rankine e um ponto de fusão de 491,4 graus Rankine. Bom, se a gente fizer a diferença também dá 180. Então, é muito semelhante para a gente fazer a conversão entre graus Celsius e Rankine, do mesmo jeito que a gente faz com graus Celsius e graus Fahrenheit. As unidades de temperatura mais convencionais que a gente usa atualmente são graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Kelvin principalmente no meio científico. Mas é sempre importante a gente saber como é que converte unidades de temperatura, principalmente se a gente vai fazer o Enem. E eu acho que o que eu tinha para explicar é isso. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até a próxima.